Olá, nessa aula traremos um aprofundamento sobre as grandezas elétricas, a manifestação das grandezas elétricas que observamos aí em instalações elétricas residenciais. Tá? Vamos começar aqui pela questão da tensão. A tensão nas residências é constante, tá? Nós temos uma tensão monofásica de 220 volts. Tá? Agora nessa aula será explicado o que significam esses 220 volts. Tá? Os senhores sabem que numa bateria de automóvel nós temos a tensão de 12 volts, ok? Se nós colocarmos um aparelho chamado osciloscópio, tá? Nós vamos observar que numa bateria a tensão entre os dois polos da mesma, tá? Vou desenhar aqui uma bateriazinha. Tanto que se fala 12 volts, se fala terminal positivo, não é positivo, outro é negativo, porque num nós teremos sempre 12 volts e no outro nós teremos 0 volts, ok? O que significa isso? Significa que com o passar do tempo, tá, a tensão na bateria sempre será constante, ok? Por isso nós podemos falar, inclusive, que esses 12 volts na bateria do automóvel são 12 volts de corrente contínua, tá? A gente usa essa expressão CC para saber que esses 12 volts vão implicar numa corrente contínua. Nas nossas residências nós temos algo diferente, tá? Nós temos, a fazer uma analogia, né? Analogia não, tendo o mesmo contexto aqui de comparação, nós temos aqui a tensão e nós temos aqui o tempo, tá? Na residência, o que acontece? Essa tensão de 220 volts, eu vou botar aqui a 220 volts, ela não é de fato sempre 220 volts. Ela, na verdade, ela está oscilando com o passar do tempo, tá? E os 220 volts são, na verdade, uma média. Então, então nós não temos mais a corrente que vai ser, digamos, produzida, vai ser obtida através dessa fonte de corrente alternada. Ela será de 220 volts CA, ok? Então esses termos, essa diferença de CC para CA vem desses termos, tá? E da mesma forma que digamos, é uma prática aí equivocada, tá? Uma nomenclatura aí incorreta, nós uma fonte na tomada, tá? Nós não podemos falar em positivo e negativo, tá? Não podemos falar em mais ou menos, positivo e negativo. Nós temos que falar no caso aqui de fase e neutro. Por quê? Porque na tomada, em um dado instante, nós podemos ter, por exemplo, aqui, ó, nesse instante, digamos aqui que na tomada nós teremos aqui 110 volts num dado instante, tá? E o neutro estará sempre aqui no zero, tá? Então o neutro, ele sempre terá o mesmo valor, ele sempre será a nossa referência, tá? A gente pode falar que já que o tempo potencial é zero, ele é, digamos, a nossa referência. E o que acontece? Conforme foi explicado, né, essa tensão ela está variando, ora 110, ora ela está acima inclusive de 220, aqui está em 250, digamos. Ora ela está zero também, ela pode passar pelo zero, ela também pode estar em menos 110. Tá? E o neutro sempre será aquela referência paradinha ali, de valor 0 volts. Então a gente vai chamar
aqui a gente pode falar que nós temos aqui uma forma de onda contínua. É que nós temos uma forma de onda oscilante no tempo, tá? Então aqui nós temos, já que esse cara é sempre contínuo, a gente acaba chamando ele, apelidamos ele, né, damos o nome de positivo, e o outro terminal da bateria é o negativo. O negativo na verdade é zero, não é um negativo de fato, tá? Um negativo seria para uma bateria caso nós tivéssemos aqui uma outra referência negativa, tipo menos 12 volts. Menos 12 volts. Entretanto, pensando apenas nos 12 volts, o terminal será mais negativo que ele. Por isso se chama, né, os terminais de uma bateria de positivo e de negativo. Ok? Voltando aqui para o nosso caso aqui de fase e neutro, que é a situação residencial, o sistema elétrico brasileiro, tá? Ele apresenta uma característica que é uma frequência de 60 Hz, ok? O que são esses 60 Hz? O que significa a expressão Hz? Hertz significa repetições por segundo, tá? Então quer dizer o que? Que essa oscilação que sai de um zero, vai para o máximo positivo, zera de novo, vai para o máximo negativo e volta para o zero, isso aqui, vamos chamar isso aqui isso aqui é um padrão de repetição, vamos chamar isso aqui de periodicidade, aqui de forma de onda. Esse período aqui, ele se repete 60 vezes em um segundo, tá? Significa que aqui eu tenho, na verdade, eu tenho 1 dividido por 60 em termos de tempo. Eu tenho isso aqui dá igual a, se eu pegar 1 segundo e dividir por 60 repetições, a melhor expressão aqui seria repetição, tá? Para explicação aqui. Eu vou observar que eu tenho em 1 segundo 60 repetições, tá? Então quer dizer que cada repetição ela vai durar 1 dividido por 60, ela vai durar 0,016 segundos, ok? Isso aqui nós podemos também nomear como 16,6 milissegundos, tá? Na aula de matemática os senhores vão conhecer essa expressão M aqui de uma forma bastante breve, ela não é muito significativa para a rotina da instalação elétrica residencial. Mas fica aqui o fortalecimento desse conceito com base nesse tempo. Nós temos uma oscilação, tá? Oscilações que se repetem 60 vezes desse padrão aqui de repetição, tá? Seria um padrão de repetição. Tá? Então, isso aqui é para fortalecer a nomenclatura utilizada em circuitos elétricos residenciais. Nós não temos positivo e negativo como na bateria, nós temos sim fase e neutro, ok? Bom, nessa aula nós não teremos exercícios porque é um conceito aqui, a ideia é aprofundar para a compreensão da terminologia, tá? E para trazer um fortalecimento desse esclarecimento, os senhores devem saber que a usina hidrelétrica de Itaipu, tá? Ela é uma usina binacional, tá? Ela é uma usina, ela foi criada pelo Brasil e pelo Paraguai, tá? Ambos aí financiaram essa usina, tá? Não sei vos dizer em que proporção foi feito esse financiamento, tá? Entretanto, a usina de Itaipu, ela tem várias máquinas geradoras, tá? Vamos imaginar aqui que existem várias máquinas gerando energia lá em Itaipu, tá? Dessas máquinas, algumas delas, eu vou separar aqui, 2 são para o Paraguai
e o restante, digamos, é para o Brasil. Ok? Só que o Paraguai não utiliza 60 Hz, tá? No seu padrão de distribuição de energia, de distribuição e transmissão. O Paraguai utiliza 50 Hz e o Brasil 60 Hz, ok? Então o que acontece? Já que nós temos repetições aqui no tempo, até vou desenhar aqui, ó, no Brasil nós temos uma velocidade de repetição, tá? Já no Uruguai, esse padrão de repetição ele se repete menos vezes por segundo, 50 Hz. Aqui no Brasil nós temos uma repetição a cada 16,6 milissegundos e no Uruguai nós temos uma repetição a cada 20 milissegundos, ok? Então lá no Uruguai a coisa é mais lenta, tá? Então nós temos mais ou menos uma coisa assim. Eu estou exagerando aqui, ficou muito exagerado. No Uruguai nós temos alguma coisa assim, tá? O que acontece então? Acontece que no Uruguai, em um dado momento, quando a tensão aqui no Brasil está num pico negativo, por exemplo, de menos, sei lá, quanto é que está aqui, menos 270 volts, instantaneamente, nesse instante, lá no Uruguai o valor vai estar na casa ali de, vamos chutar aqui, um valor inferior de 100 volts, ok? Então não é possível, por exemplo, se conectar todas essas fontes de energia, todas essas unidades de geração em paralelo. Eu não posso fazer alguma coisa desse tipo, tipo o Uruguai eu posso, mas o Brasil também vai ter uma conexão em paralelo aqui, tá? Só que eu jamais vou poder conectar esses dois extremos aqui, por quê? Porque nós temos sistemas que não estão girando na mesma velocidade. Isso aqui, se conectar, dá um tremendo de um estrago, tá? Então daqui vem o conceito aí de a diferença entre CA, CC, que é o caso da bateria, e CA, ok? E também já aproveito para falar aos senhores que aquela, digamos, característica do sistema elétrico chamado de fator de potência só existe em sistemas de corrente alternada, ok? Ficamos por aqui então nessa aula e teremos mais um aprofundamento aí para explicar o significado de sistemas monofásicos, bifásicos e trifásicos. Até a próxima!